Fala, meus amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos em meu canal. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre devocional. Você sabe o que é devocional? Ou como fazer um devocional? Esse é o tema que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Para começar, nós precisamos primeiramente entender o que significa essa palavra. Devocional é uma demonstração de admiração ou devoção a alguém ou alguma coisa. Em outras palavras, devocional significa um momento a sós com Deus, um momento íntimo, privado com Deus. E nós bem sabemos que para um relacionamento ser duradouro, para um relacionamento dar certo, para que seja um relacionamento saudável, nós precisamos promover encontros e também estabelecer diálogo. Só assim um relacionamento dá certo. E Deus, Ele é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o ser humano. E o devocional é uma excelente ferramenta para você e eu exercitar o nosso relacionamento com Deus. Eu, particularmente, faço o meu devocional dessa forma e eu quero deixar essa dica para você. Eu separo o devocional em 3 partes. A primeira delas, oração. Segundo, leitura bíblica. E terceiro, adoração. Eu utilizo esses 3 pontos para fazer o devocional. Primeiramente, eu começo e te aconselho a começar dessa forma com a oração. Por que com a oração? Porque na oração você tem a oportunidade de falar abertamente com Deus. É o momento onde você pode falar de tudo com o Senhor, porque você tem a certeza de que Ele está te ouvindo. Quando você ora, Deus Ele te ouve. E é por isso que nós começamos com a oração. Na oração você pode falar os seus medos, as suas dificuldades, os seus problemas. Também na oração você pode fazer os seus pedidos a Deus. Você pode falar dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que você deseja para o seu dia. Você pode orar por um familiar, você pode fazer um pedido, algum agradecimento a Deus. Por que eu começo com a oração? Porque através da oração nós revelamos o nosso coração a Deus. Através da oração, nós mostramos a Deus o que está dentro do nosso coração. E é por isso que eu começo com a oração. O segundo ponto que eu utilizo no devocional é a leitura bíblica. E já quero deixar algo bem claro aqui. Não existe devocional sem leitura bíblica. É importante no seu devocional você fazer uso da Bíblia Sagrada. Seja ela física ou no seu smartphone, mas não existe devocional sem leitura bíblica. E tratando-se da leitura bíblica, ela é importante por quê? Porque a Bíblia Sagrada é Deus falando conosco. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando com cada um de nós. E eu te dou uma dica, você pode utilizar um capítulo ou 2 capítulos, ou um pequeno trecho, onde você vai ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu faço dessa forma. Eu leio o texto no mínimo 5 vezes. E é importante também você anotar o capítulo em que você está lendo, o texto em que você está lendo, você fazer suas anotações. Qual versículo te chamou mais atenção? O que você entendeu? Qual mensagem Deus está querendo trazer a você? O que você está ouvindo Deus falar através do texto em que você está lendo? Depois que você faz a leitura, depois que você faz as anotações, você aplica na sua vida essa palavra. Por exemplo, se o texto em que você está lendo está falando sobre obediência, é só um exemplo. Se está falando sobre obediência, se o que te chamou a atenção naquele texto foi a obediência, então você deve aplicar na sua vida. Eu hoje quero ser mais obediente aos meus pais, mais obediente aos meus patrões, mais obediente principalmente a Deus. Senhor, eu quero te obedecer ainda mais nesse dia de hoje. Você leu, você anotou e fez a aplicação diária. E o terceiro ponto que eu faço no devocional é a adoração. Por que a adoração? Porque você começou com a oração, você falando com Deus. A leitura bíblica, Deus falando com você. E terceiro, eu faço a adoração porque é um momento onde você agradece a Deus, onde você oferece um louvor, onde você oferece a sua adoração,
como forma de agradecimento. Você pode colocar um hino para tocar e você acompanha, você pode cantar um louvor a Deus, adorar a Deus, da maneira que você se sentir à vontade. Você precisa ter esse momento de adoração, como uma forma de agradecimento, de louvor a Deus, por esse momento que você teve de oração, de leitura bíblica. Agora você agradece com uma oferta, com uma adoração a Deus. Eu utilizo esses 3 métodos para fazer o devocional. Existem 2 frases de Martinho Lutero que me marcam demais. A primeira delas, ele disse assim: considere perdido o dia que você não medita nas Sagradas Escrituras. Considere perdido o dia que você não lê a Bíblia. Outra frase que me marca bastante, Martinho Lutero, ele dizia assim: se eu não orar 2 horas pela manhã, eu temo perder o meu dia para Satanás. É muito importante, meus amigos, nós estabelecermos um relacionamento com Deus através da oração e da leitura bíblica, porque o oxigênio não é tão importante para os pulmões do que a oração e a leitura bíblica na vida de um cristão. Utilizando esse método, a nossa vida ela é transformada diariamente. Agora eu quero dar uma dica. Quando você for fazer o seu devocional, procure um lugar sozinho, um lugar onde você fique em particular, para que ninguém ou nada tire a sua atenção. A segunda dica que eu te dou: desligue a internet do seu celular, para que você não receba nenhuma mensagem nesse período, para que você não venha perder o seu foco, a sua atenção. Porque é um momento que você está a sós com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Então não deixe que nada atrapalhe esse seu momento. E lembre-se bem, precisa ter a Bíblia Sagrada, precisa ter a leitura bíblica, para que através da Bíblia a nossa vida seja moldada. E a terceira dica que eu quero deixar para você deve ser diariamente, todos os dias. A Bíblia Sagrada deixou registrada a Josué. Deus disse a Josué: Josué, medita na minha lei dia e noite. Também na oração do Pai Nosso, Jesus, ele ensinando a oração, ele falou assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na oração ele nos ensina a não pedir o pão da semana inteira, mas pedir o pão de cada dia. Por quê? Porque você pede o pão de hoje e amanhã você pede novamente o pão de amanhã. Porque todos os dias a gente tem que estabelecer oração, intimidade com Deus. O devocional é importante ter todos os dias, para que o nosso relacionamento com Deus seja cada vez mais íntimo, para que nós avancemos em conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Nós precisamos dialogar e ouvir Ele falar conosco. Então, faça isso, utilize esse método devocional, é uma poderosa ferramenta para o avanço no relacionamento com Deus. Muitas pessoas não têm esse hábito, dão até a desculpa: minha vida é muito corrida, eu vivo numa correria. Mas se você colocar o seu relacionamento com Deus como prioridade, utilize o devocional e você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver o seu relacionamento com Deus avançar. Então fica essa dica, espero ter sido claro a você. Utilize esse método do devocional e você vai ver a sua vida mudar. Muito obrigado por sua atenção. Eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E eu quero pedir uma terceira coisa: deixe aqui nos comentários a forma que você faz o seu devocional, quais experiências você já teve no seu devocional. Deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer ouvir e partilhar das suas experiências também. Muito obrigado, um forte abraço, que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo.